E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo pra vocês uma novidade, que é o fato de que eu comecei a jogar alguns campeonatos locais aqui no meu bairro, de Yu-Gi-Oh! TCG. Eles não são campeonatos de Speed Duel, pra você que é meu fã de Speed Duel, mas eles são campeonatos que eu acho que servem pra você começar a testar decks, você que quer um pouco mais de competitividade, talvez esteja curioso sobre essa transição do Speed pro TCG convencional, pra saber, né, será que eu consigo jogar, será que é possível competir? E eu queria mostrar pra vocês que dá, assim, dá pra aprender bastante coisa também. Esse campeonato eu joguei foi na Shibuya, tá? Já faz algumas semanas que eu joguei ele. Pra você que não tá sabendo, a Shibuya agora é parceira do canal, então com o cupom PEDROCA você pode ter 5% de desconto nas suas compras acima de R$50. Podem ser nas boxes do Speed Duel, lembrando que ainda tem box do Midterm of Destruction e 5% a mais em Pix, tá? Então você consegue um cupom acumulativo de 10% de desconto. Eu joguei lá na Shibuya e na Shibuya tem um espaço bem bacana pra isso, tá? E uma coisa muito legal que aconteceu naquele dia é que o Bota tava lá, né? O Bota TCG, pra quem não sabe, é um grande youtuber de Yu-Gi-Oh! Competitivo, né? Ele tem uma boa trajetória com o Yugi e foi legal conhecer ele. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? O Bota assinou uma carta pra mim, tá? Que é um Charvara, que é uma dos Unchained, que foi inclusive o deck que eu joguei no dia. Então foi bem bacana jogar lá na Shibuya, assim, o pessoal tem um espaço bem bacana. Eu vou estar mostrando algumas das fotos pra vocês, eles têm 2 salas de jogo, fora ali a região do balcão. E pra você que quiser estar tentando o Yu-Gi-Oh! Competitivo ou achar um lugar pra você poder brincar, fica no Tatuapé, próximo ao metrô Tatuapé, 3 minutinhos do metrô. Foi bem divertido, assim, foi uma experiência bacana e o pessoal é bem receptivo, então eles vão te ajudar a montar seu deck, comprar os acessórios certos pra você poder proteger suas cartas, colecionar elas, guardar ou mesmo jogar, tá? E aí também agradecer, né, ao Bota, vou mostrar a foto aí que eu tirei com ele. E foi graças ao Bota, né, que a gente comprou esse acessório pro canal, né? Ele que deu a indicação, que ele explicou pra mim como que ele grava, e esse é o acessório que eu utilizo pra colocar na cabeça e poder gravar os jogos de cima. Vocês sabem que até agora só tem um vídeo no canal dessa forma, que é o vídeo do meu deck de Dragão Branco contra o deck de Mago Negro do Alex, mas em breve a gente vai estar trazendo muito mais decks pra vocês verem. Então, sobre o torneio, eu joguei contra 4 pessoas diferentes, né? E funcionam em matches, né? O que é uma match? São 3 partidas. Se eu ganhei 2 partidas, eu ganhei a match. Se eu perdi 2 partidas, eu perdi a match. E se eu ficar 1 a 1 e acabar o tempo, aí pode ser que acabe empatado, vai depender dos pontos de vida, que é um outro critério de desempate. Mas em resumo, eu joguei 4 matches, eu ganhei 2 das matches. Significa que em pelo menos 2 partidas, 2 matches, eu ganhei mais de 2 partidas. E os decks que eu enfrentei foram um Fire King, que é um deck bem convencional, né? Todo mundo sabe do estrutural que tá saindo aí hoje, tem vídeo no canal abrindo ele. Eu joguei contra um deck de Exodia, que foi bastante interessante. Eu joguei contra um deck que o cara parecia estar iniciando no jogo também, assim como eu, mas o deck dele ainda não tinha tanta consistência, e eu joguei contra o Yubel, né? Yubel é um dos melhores decks do momento, e na vez que eu joguei, ele já era um deck de destaque, ainda não tinham chegado os famosos Musharms, né? Então o Yubel passou o carro por cima de mim, assim, não tive nem chance. A partida contra o Fire King deu até que jogo, só que até por conta da minha inexperiência no jogo, né, eu acabei perdendo. E depois, contra o deck de Exodia e contra outro deck, eu acabei me sobressaindo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do deck que eu joguei. Na tela, o deck que eu joguei foi esse deck de Desacorrentados, né? Unchained. Até por isso, né, eu pedi pro Bota assinar essa carta pra mim, que foi a carta, que é uma das principais cartas, né, desse deck aqui. Eu vou resumir pra quem não sabe muito bem, né, sobre como os Unchained funcionam, afinal não é um arquétipo tão conhecido pra quem tá fora do mundo competitivo, mas ele é um arquétipo voltado pra esses monstros chamados Link, né, que é uma invocação que você pode fazer do seu extra deck, da mesma forma que as fusões estão lá no extra deck, esses aqui também estão, né, então inclusive esse aqui é o extra deck que eu joguei o torneio, se eu não estiver enganado. E aí esse deck é focado nos monstros Links, que tem dependência em quais os critérios, por exemplo, esse aqui pra invocar ele pede 2 monstros demônio em campo, e ele é Link 2, significa que tem que ter pelo menos como se fosse 2 créditos de Link. Aqui, por exemplo, esse aqui é Link 3, tá vendo? E ele pede 2 monstros, incluindo um monstro que seja do tipo Alma Desacorrentada, que são os monstros desacorrentados ou Unchained desse deck. E aí, qual que é a principal característica desse arquétipo, né? Além de ele ser capaz de fazer essas cartas de Link, né? Ele também consegue fazer link utilizando monstros do adversário, que é o que esse monstro aqui faz, é o que esse monstro aqui faz, tá? E, além disso, os links têm uma outra
uma outra especificidade, né? Que é, além das coisas que são precisas escritas aqui na carta para invocar ele e do número de link que tem que bater, você também tem que levar em conta quais os lugares que as setinhas vermelhas estão apontando. Então, hoje em dia o Yu-Gi-Oh! Tem as zonas extra, né? E aí, por exemplo, se eu invocar esse monstro numa zona extra, eu só posso invocar outro link numa zona em que ele está apontando. Foi por esse motivo que uma das partidas eu perdi, porque eu ainda não tinha dominação total sobre esses conceitos, né, e acabei me precipitando. Mas eu vou explicar o deck rapidamente e vocês me digam o que vocês acharam, tá? Eu vou tentar fazer uma explicação bem breve para todo mundo que não conhece ainda os novos arquétipos. Então, eu vou passar aqui, eu tenho 3 cópias do Aruha, uma cópia do Sarama e uma do Rakea, que foram os que eu joguei. Esses monstros aqui são os monstros que a gente fala de pequenos, né? São os pequenos Unchained, que você pode fazer invocação normal. E qual que é o objetivo desse deck? Basicamente, eles são monstros que eles querem ser destruídos. Quando eu destruo esse monstro aqui, tal como quando eu destruo os outros dois, ele invoca um outro Unchained do deck de graça, né? Então é isso que eu quero fazer com meus monstros, destruir eles para poder fazer mais corpo na mesa, basicamente, tá? Aí tem alguns outros efeitos, mas não entra em condição para discussão aqui. Aí tem esses aqui que são os Unchained, digamos, grandes, né? Então, esses da mesma forma que os outros querem ser destruídos, mas cada um vai ter um efeito. Esse daqui vai destruir uma carta, ele se invoca quando ele vê alguma coisa, que é o maior do deck. Esse aqui consegue fazer link usando um monstro do adversário. E quando ele é destruído, ele restaura a vida de um que esteja no cemitério. Esse daqui pode destruir uma coisa do meu campo estando no cemitério, e esse aqui utiliza para você colocar as armadilhas do arquétipo na mesa, tá? Então, você tem uma carta que é um pouco genérica para decks de Fiend, que é a Guia do Submundo. Ela é o que a gente chama de One Card Combo, ou seja, a partir de uma carta dessa que eu invoco na mesa, eu consigo fazer todo o combo do meu deck girar, tá? E aí o Rhino tá relacionado a ele, porque você quer usar ela para jogar o Rhino pra mesa, com esses dois você vai fazer o link desse, e vai mandar isso aqui pro cemitério utilizando o efeito do Rhino, tá? E aí você consegue colocar a armadilha na mesa e fazer todo o seu combo do deck, beleza? E aí tem algumas outras alternativas para jogar aqui, que são esses DDD Requiem, né? Que são os cards de DDD vinculados a esses cards de pacto, que é uma estratégia que não é tão difícil de implementar. Você basicamente vai usar o pacto para buscar ele, e com ele você vai invocar um monstro do deck extra. E aí, pra fechar o arquétipo, você tem essas magias, que não são consideradas cartas Unchained, mas elas podem buscar qualquer carta do seu deck, tá? Que seja Unchained. Então, seja os monstros ou as armadilhas. E aí você tem 2 tipos de armadilha. Essa armadilha destrói um monstro seu e uma carta do oponente. E essa armadilha aqui pode trazer um Unchained do cemitério ou da mão de graça, assim, sem custo. E as armadilhas, assim como essas magias aqui, quando elas são destruídas, elas também invocam os desacorrentados diretamente do seu deck. Então, basicamente, o que você quer aqui? Quer destruir geral, quer matar todo mundo, povoar a mesa e poder fazer uma estratégia forte, né? Além disso, você tem as tech cards, né, que são o espanador para quebrar o campo do adversário, isso aqui para tentar lidar com alguns efeitos de monstro, o pote para você tentar sacar alguma coisa, e aí as hand traps, que são cartas que você pode descartar da mão, ou essas algumas ativam do campo, né, e interromper as ações dos seus adversários, tá? Então, para vocês aqui do meu canal, eu acho que isso é muita informação no começo, mas o que eu quero mostrar é como que termina a mesa em geral dos Unchained, né? Então você geralmente termina tendo esse extra deck que eu vou mostrar pra você. Todas essas criaturas são do Unchained, né? Essa aqui é o final. Aí tem algumas cartas genéricas, né? E aí, por último, os Exceeds, que são uma invocação que você tem que atender o critério somente da carta, né? Por exemplo, esse aqui você sacrifica, você coloca como matéria dele 2 monstros nível 8 e você consegue invocar ali normalmente. Então, o campo da Unchained, se o combo dessa menininha aqui der certo, vai terminar dessa forma. Então, geralmente o combo vai terminar assim. Se o combo da menina passar inteiro, sem você tomar interação, né, sem que essas ações sejam negadas, você vai ter o César, que é um monstro que você pode descartar uma das matérias dele e ele nega uma invocação especial. Você vai ter essa armadilha virada para baixo, né, que você vai poder destruir um monstro do seu lado do campo que seja Unchained e uma carta do oponente. Né? E aí isso vai destruir esse monstro, vai chamar um outro Unchained e o combo vai rodar de novo. E você vai ter o Raiva, né, como um link, porque quando o cara fizer uma invocação especial do lado dele, você pode usar o Raiva junto com o monstro do lado dele e invocar algum outro monstro link, por exemplo, que você queira, né? Ou que atenda os requisitos, tá? E aí não necessariamente vai ser esse Unchained que vai terminar no campo, mas vai ser um dos pequenos que eu mostrei pra você.
Então, como vocês sabem, né, eu fiz um score 2-2, significa que eu ganhei 2 matches e perdi 2 matches. E você vê que não é um deck que tem uma complexidade muito alta, assim, né? Por mais que eu acho que às vezes seja assustador você ver, poxa, eu só conhecia as fusões, de repente tem Pêndulo, tem Link, tem Synchro, tem Exceed, que são as cartas pretas. Tem tanta coisa, como que eu vou me atualizar, né? Como que eu vou jogar? No fim das contas, você precisa saber do seu deck e se aperfeiçoar com ele, né? E aí as novas mecânicas, elas são até que bastante intuitivas, como eu falei. O Link é só você ter os 2 materiais, cuidado com a regra da setinha e também atender o número de links que é pedido e aí faça a festa, entendeu? Então, eu fui com a expectativa de ganhar pelo menos uma partida. No fim das contas, eu acabei ganhando 4 ou 5. Acho que foram 5 partidas que eu ganhei, né? Teve mais uma match que eu joguei contra um deck de Quimera, né? Até que um deck interessante, bem forte, por sinal. Mas, no fim das contas, esse foi meu desempenho, né? Pro primeiro torneio. Eu já joguei outros torneios desde então, mas eu joguei bastante com Fire King e Snake Eye. E agora que tomou ban o meu deck, uma das principais cartas dele tomou ban, eu vou voltar um pouco pra Unchained, até porque eu tenho algumas cartas interessantes pra adicionar nele agora. Então, é basicamente isso, assim, o vídeo. O intuito é para mostrar para vocês algumas das opções que foram... Foi até que barato esse deck, assim, comparativamente com outros decks do competitivo, assim. E foi um deck que foi bem fácil de aprender a jogar e ele é bastante intuitivo. Então, é um deck que eu recomendo para quem estiver começando e tiver o interesse. E aí, estimulo vocês novamente. Vão até a Shibuya, experimentem jogar o torneio, experimentem conversar com o AD, com o Shibas, com o pessoal lá, mesmo com o Gui. Pede dicas se você quer entrar no competitivo, ou se você quer ficar um pouco mais competitivo. Não precisa jogar campeonato, mas às vezes você quer brincar com alguém, só que você quer brincar com um deck que seja melhor do que o que você tem agora. Os caras vão te atender com todo o suporte, vão te dar o maior apoio, e não se esquecem de usar o código PEDROCA para conseguir 5% de desconto nas compras dele. E aí um último aviso, né, não saia por enquanto, eu vou estar nesse fim de semana, né, no final de semana dessa semana, só um instante, dia 14 e 15, eu esqueci quais eram os dias, na Liga Fest, né, que vai ser um evento que vai ter de card games, vai ter Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, entre outros, tá? Então eu vou estar no período da manhã, falando com quem estiver lá, com quem quiser conversar comigo, quem quiser bater uma conversa, me viu lá, pode chamar, a gente troca uma ideia e é isso. E durante a tarde eu vou estar trabalhando, né, também no Liga Fest, só que aí eu vou estar no stand do Altered. Então passa lá, dá um oi, fala, eu vim pelo canal do Pedroca, queria conhecer você, a gente conversa, troca uma ideia. E é isso, beleza, pessoal? Valeu então, até o próximo vídeo, deixa o like e até mais.